Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Velho Testamento. Hoje nós vamos estudar Êxodo e Levítico e vamos aprender muito sobre o que nós podemos fazer ou o que nós devemos fazer quando o Senhor requer algo de nós. Lembrando que esse estudo é baseado no estudo do Vem Segue-me, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesse modelo de estudo. Eu sou Antônio Carlos Lima, esse é o Estandarte da Liberdade, e eu quero convidar você a deixar o seu like, a inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, e a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você gostaria que aprendessem um pouco mais sobre o Velho Testamento da Bíblia. Bem, nós aprendemos nas Escrituras, no Velho Testamento, na semana passada, que os israelitas deixaram o Egito, né? Já tem algumas semanas que a gente vem falando sobre isso, sobre vários aspectos desse êxodo. E uma característica muito importante que nós temos observado é a inconstância do povo israelita naquele momento. Uma inconsistência de ações para com Deus, para com Jeová, que é Jesus Cristo. Em alguns momentos o povo demonstrava fidelidade, em outros, impaciência e ingratidão. Mas houve um momento específico, um ponto específico dessa jornada, que foi quando o Senhor deu o mandamento de construir o tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel. E eles deveriam construir o tabernáculo. Isso ia requerer a doação de bens, porque o Senhor não queria que eles fizessem uma tenda comum. Não, tinha que ser um templo. Tinha que ser o melhor para o Senhor. E tudo foi muito bem especificado. E lembram que quando eles saíram lá do Egito, eles receberam muitas coisas preciosas dadas pelos egípcios, como uma forma de dizer, olha, está aqui, vão embora, porque os egípcios já não aguentavam mais as pragas. Já tinha tido a 10ª praga que matou todos os primogênitos, então eles deram as coisas e foram embora, para que eles fossem embora. Agora essas coisas deveriam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Quando o Senhor fez essa solicitação, deu esse mandamento, os israelitas reagiram de um modo que nos serve de exemplo até hoje. E é isso que nós vamos ver hoje. Lembrando, gente, que, como eu disse, esse estudo aqui é baseado no Vem Segue-me, que é um programa de estudo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O programa do Vem Segue-me para essa semana tem vários tópicos, atinge uma parcela do livro do Êxodo, exatamente dos capítulos 35 ao 40, e o livro de Levítico, versículo 1, versículo 4, versículo 16 e capítulo 1, capítulo 4, capítulo 16 e capítulo 19. Mas aqui no nosso estudo, no Estandarte da Liberdade, nós não estudamos todo o bloco. Nós escolhemos um tópico e conversamos sobre esse tópico. Tá? Não é nosso propósito aqui, não é meu propósito aqui, substituir o seu professor, substituir o seu estudo pessoal. Aqui eu escolho um tópico e comento com vocês aqui sobre esse tópico, na esperança de trazer algo que possa ajudá-los no estudo
desse ponto específico. Há vários outros aspectos no estudo desses capítulos que podem trazer muito conhecimento, que com certeza trarão muito conhecimento a você. Mas aqui no Estudar da Liberdade, nós escolhemos um tópico e abordamos esse tópico. E hoje nós vamos abordar sobre esse assunto que estão nos capítulos 35 e 36 do Êxodo. Está bem? Bom, o que foi que o Senhor pediu aos israelitas? Qual foi a reação que eles tiveram? Ao estudarmos essa mensagem, essa passagem, eu gostaria que vocês ponderassem em sua mente, em seu coração, o que o Senhor pede a você, que o Senhor quer que você ofereça a Ele e ao seu reino, a Igreja de Jesus Cristo, hoje. E o que você pode aprender sobre isso com a atitude dos israelitas ao mandamento do Senhor de construírem um tabernáculo? Qual tem sido a sua reação aos pedidos que o Senhor tem feito a você? Isso é algo que a gente tem que ponderar, né? Não é só olhar para o fato histórico, mas olhar para o fato histórico e trazer para nós, pessoalmente, que ensinamento eu tiro disso, como eu tenho agido. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou trazer diretamente a escritura para vocês, tá bom? Fica assim meio para cima, né? Mas é porque é a configuração aqui do programa mesmo, tá? Mas está tudo bem. Então, eu estou trazendo aqui para vocês o Êxodo capítulo 35. Nós vamos aqui no versículo 4. O Senhor disse, olha, falou mais Moisés, perdão, o Senhor disse, esse é o relato, né? Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Agora sim, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração seja bem disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e bronze. E aí segue-se uma série de itens, azul, púrpura, carmesim. Vamos lembrar que as tinturas, né, eram artigos caros, o linho fino, pele de cabras, e aí vai, muitas coisas que deveriam ser trazidas por aqueles israelitas para a construção do tabernáculo. Azeite para a luminária, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode, para o peitoral. Lembra aquilo que os sacerdotes, os sumos sacerdotes usavam no peito? Enfim, muitas coisas, muitos itens. Além desses, tem muitos mais itens que eles deveriam apresentar. E essa foi a solicitação do Senhor. Eles deveriam trazer, cujo coração seja bem disposto. Uma oferta. Cada um cujo coração seja bem disposto vai dar por oferta. Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. O meu coração é bem disposto? Veja que o verbo aí não é esteja, mas seja. Então não é uma questão de estar bem disposto, é se eu sou bem disposto. Se eu realmente oferto ao Senhor meus recursos, dinheiro e outros recursos, meu tempo, meus talentos, tudo que o Senhor tem dado a mim. Eu estou ofertando a Ele, colocando à disposição dEle para o que Ele precisar, com o coração bem disposto, ou quando faço sem vontade, preocupado com o que vai acontecer. Olha, eu estou tendo aumento, mas o dízimo está aumentando. Não, você não tem que olhar que o dízimo está aumentando e se lamentando por isso.
Você tem que olhar que o dízimo está aumentando e ser grato que o dízimo está aumentando. O dízimo são 10% da sua renda. Porque a sua renda aumentou. Essa é a única forma do dízimo aumentar. Porque corresponde a 10% da sua renda. Seu dízimo aumentou porque sua renda aumentou. Isso é motivo de alegria. Um coração, veja, não é que seu coração seja bem disposto, não é que ele esteja bem disposto. Então, esse é um ponto que a gente precisa ponderar. Depois aqui no versículo 10, depois de ter dito vários pontos aqui, não é? No versículo 10, ele escreve aqui: e todos os sábios de coração entre vós irão e farão tudo o que o Senhor mandou. E aí tem a lista do que deveria ser feito. O tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os colchetes, as tábuas, as barras, a arca com as varas, o véu da cortina, o propiciatório, a mesa, obras que deveriam ser feitas, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, enfim, uma série de itens que deveriam ser construídos, ser criados. Mas veja, diz aqui, todos os sábios de coração. O que é um sábio de coração? Vamos clicar aqui nesse link. Olha aqui a nota. Todos os que tiverem talento ou habilidade. Nesse caso aqui dessa escritura, um sábio de coração é aquele que tem um talento ou habilidade. Claro, se eu for fazer um trabalho de marcenaria, um trabalho de alvenaria, vai sair mal feito. Eu não tenho talento e habilidade para isso. Eu vou ter talento e habilidade para outra coisa. O Senhor estava chamando, então, todos os sábios de coração, ou seja, todos os que tinham talento ou habilidade, para fazer tudo aquilo que o Senhor estava ordenando. Aqueles itens. Construir uma mesa. É provável que se eu for construir uma mesa, ela caia. Mas ali havia pessoas com aqueles talentos e aquelas habilidades. Olha aqui lá na frente, versículo 20, eles deveriam fazer, inclusive, as vestes do ministério também. Olha o versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim que vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todo objeto de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Então, todo aquele a quem o Senhor moveu o coração, o que significa? A quem o seu coração moveu. Ou seja, todos aqueles que decidiram servir, que se sentiram desejosos de fazer essa oferta ao Senhor, fizeram, ofertaram ao Senhor. E assim tem que ser conosco. Nós precisamos ter esse desejo de ofertar ao Senhor. Ah, mas eu ainda não tenho isso no meu coração. Trabalhe para que tenha. Comece fazendo, mesmo sem o desejo, e o desejo virá. Se você não está com vontade de orar, o que você tem que fazer? Orar. E o desejo vai vir. Não é não orar. E aí é que você não vai ter desejo mesmo. Cumpra o mandamento e o desejo de cumpri-lo vai crescer. Essa é a regra. Olha aqui o versículo 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, versículo 26, cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras.
Que é essa sabedoria aqui? Vamos lá olhar de novo? Em habilidades. Então, aquelas mulheres que tinham a habilidade de fiar, não deve ser fácil, né? Fiar os pelos das cabras, mas elas faziam. Tudo era feito para se construir aquele ambiente, os objetos, as roupas, tudo. Homens e mulheres servindo. No 27 aqui fala que os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Príncipe, gente, são os líderes do sacerdócio, tá? Essa é a forma como ele chamava naquele momento. Então eles faziam. E olha o 29 que diz: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Não era compulsório, não, você vai ter que entregar o seu ouro, você vai ter que entregar essa sua pedra preciosa, esse seu linho. Não. É aquele que sentia o desejo. E aqui temos uma outra lição. Nós precisamos buscar ter o desejo. Acabei de falar sobre fazer para que o desejo venha. O Senhor nunca vai nos forçar a fazer nada. Ainda somos obrigados a fazer. Porque eu me comprometi de fazer tudo pelo reino de Deus. Isso é uma obrigação, um compromisso, mas eu não sou forçado. Nós precisamos estar dispostos a voluntariamente, que o nosso coração seja bem disposto, para que nós possamos fazer nossas ofertas de dinheiro para os fundos necessários, de talentos, de tempo, de recursos outros. Não tem tempo ruim para servir na igreja. Não tem tempo ruim para servir ao próximo, de algum modo. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, fazer as coisas que devemos fazer. Olha aqui no versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, Uri ou Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu em sabedoria, entendimento e conhecimento em todo ofício, e para elaborar projetos para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidação de pedras para engastar, e em entalhe de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para trazer toda a obra, a de gravador e a mais engenhosa, e do bordador em azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor, diz aqui bem claro, o Senhor chamou um homem, e depois outro, e esses homens tinham muita habilidade para a manufatura, fosse para gravar, para entalhar, para aquela costura, né, mais detalhada, né, o bordado mais detalhado, o trabalho mais fino, o trabalho aqui com as pedras, a marcenaria, tudo isso o Senhor diz bem no versículo 31, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento em todo ofício. E aqui nós precisamos aprender mais uma lição. Às vezes, vemos pessoas que dão crédito apenas a si mesmo, ao seu esforço, à sua habilidade,
por todo o conhecimento e entendimento que tiveram a respeito da sua profissão. Não, porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu prestei atenção, eu. Se Deus não lhe der a capacidade de ter o entendimento daquilo que lhe é ensinado, você não terá. Reconheça a mão do Senhor em todas as coisas. Sim, você vai para a faculdade. Sim, você estuda lá e aprende com professores que sabem, que têm conhecimento. Sim, você depois vai trabalhar, vai aprender com outras pessoas experientes naquele ofício, seja qual for que você escolheu como profissão. E você vai aprender e vai se desenvolver. Mas em todo esse processo, é o Senhor que lhe dá a capacidade real de aprender e de se desenvolver. Vem de Deus. Não é só pelo seu esforço. O seu esforço é para o executar aquilo que Deus está lhe dando, por meio dos seus professores, por meio dos seus mestres, daqueles que são mais experientes. Reconheça a mão de Deus em tudo, em todo o seu conhecimento, porque você não sabe nada que Deus não permitiu que você soubesse, que Deus não organizou as coisas, as pessoas certas nos lugares certos para que chegasse até você. E aí aquele homem tinha habilidade para elaborar projetos. Projetos, gente, aqui, nesse caso aqui, são habilidades ou coisas artísticas. Ele tinha habilidade em elaborar coisas artísticas com ouro, com prata, com bronze. Coisas artísticas é o quê? Precisava fazer o propiciatório, tinha ali os querubins, tinha que fazer aquela arte com ouro. E ele sabia fazer. O Senhor tinha ensinado a ele, né? Tinha dado a ele essa capacidade pelo Espírito, para lapidar uma pedra do jeito certo. Se eu for lapidar uma pedra hoje, eu por mim mesmo, provavelmente vou quebrar a pedra. Mas o Senhor ensinou a ele. Se o Senhor me ensinar, eu também vou saber fazer. E a mesa que eu fizer não vai cair. Mas o Senhor deu a cada um o entendimento para uma coisa. Se todos tivessem o mesmo entendimento, todos fariam a mesma coisa e não teríamos as outras coisas. E veja que no versículo 34, também lhe dispôs o coração, o Senhor lhe dispôs o coração para ensinar. O Senhor também deu a eles a capacidade, a habilidade de ensinar outros. Sim, porque só o Bezaleel e o Aholiabe, são nomes difíceis, né? Só eles dois não iam dar conta de fazer tudo, não. Era um trabalho muito grande, muito detalhista, tinha que ser. Então o Senhor deu a eles a habilidade, a capacidade para ensinar. Essa é outra habilidade que o Senhor dá. Não é todo mundo que sabe ensinar. Que nós possamos aprender com isso, sobre essa capacidade. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 36. Olha só no capítulo 36, o que o Senhor, o que está relatado aqui, olha. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Todo homem sábio de coração, ou seja, todos os homens capazes e habilidosos, né? E o Senhor deu essa habilidade. E eles trabalharam conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor dotou de sabedoria, todo aquele a quem seu coração movera a se achegar à obra para fazê-la. Receberam, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la.
e ainda eles lhe traziam cada manhã a oferta voluntária. Moisés disse, olha, está aqui, ó, foi isso que o povo trouxe. Trabalhem. E a cada manhã o povo trazia mais. Olha o versículo 4, o que é que diz aqui? E vieram todos os homens sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. Um é da marcenaria, o outro é da pintura, o outro é do tecido, o outro é um artesão de peças, de pedras preciosas, né? Enfim, cada um na sua área. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Aí Moisés disse, então mandou Moisés que fizessem uma proclamação pelo acampamento dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que se havia de fazer, e ainda sobejava. O povo foi muito generoso, ao ponto que Moisés deve dizer, tá bom, gente, já é suficiente, não precisa trazer mais. Não precisa. E aqui nós temos uma outra lição muito importante. Precisamos respeitar o momento de parar. Ah, mas eu tenho que parar de ofertar? Não é isso. Parte, o nosso dízimo, as nossas ofertas, vai ser sempre enquanto o Senhor nos requerer. Sempre. A não ser que ele diga para o profeta, não é para o povo pagar mais o dízimo. Mas o povo do Senhor sempre pagou o dízimo e sempre vai pagar o dízimo. Mas, às vezes nós ofertamos o nosso serviço na igreja mesmo em um chamado. E tem momentos em que o Senhor, por meio do seu líder, vai chegar para nós e vai dizer assim, olha, é suficiente. E vai nos desobrigar daquela obrigação que tínhamos. Desobrigar é porque eu tinha uma obrigação, né? Um compromisso. Então vai nos desobrigar daquela obrigação. E nós vamos agora ser colocados em uma outra posição, mas não mais naquela. Não podemos ficar com o coração de, mas eu gosto daquilo, eu gosto de fazer aquilo, eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer aquilo. A gente faz o que o Senhor nos ordena fazer naquele momento. A gente faz o que o Senhor tem para nós naquele momento. E isso é que é importante de saber, que nós fazemos o que é da vontade de Deus para a nossa vida naquele momento. Eu quero prestar o meu testemunho. Que quando fazemos as coisas do Senhor, e quando temos um coração bem disposto, o Senhor nos ensina, nos capacita, nos dá o conhecimento e a habilidade necessária para desenvolver a sua obra da forma que Ele desejar, na posição que Ele desejar. Não tem uma posição maior e uma posição menor. Tem um tipo de serviço melhor ou não. Meu coração precisa estar bem disposto. Precisa ser bem disposto. Presto o meu testemunho que Jesus é o Cristo. Que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é a sua igreja. E que ao servirmos a Ele em seu reino, em sua igreja, nós podemos abençoar a vida de muitas pessoas e ajudar muitos a se achegarem a Cristo. Que nós tenhamos a disposição para ofertar ao Senhor muito mais do que dinheiro. A nós mesmos, a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.